Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está vendo esse vídeo, né? Triunfou, né, torcedor do Bahia? Tá feliz, né? Gabriel jogou, né? O time conseguiu ali com o Gabriel Xavier ter uma consistência melhor, né? Rogério Ceni deu uma aliviada, apesar de ter falado na coletiva que não estava convive com pressão a vida inteira, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a coletiva do Rogério Ceni, nós vamos falar principalmente sobre o triunfo do Bahia, importantíssimo, importantíssimo, porque tinha estreado com a derrota, então, e uma derrota que a gente sabe que poderia, na pior das hipóteses, né, ter sido um empate, mas acabou sendo uma catástrofe e o Bahia acabou perdendo aquele jogo. Mas ontem a gente teve alguns pontos a ponderar, que teve parada, né? Campo, teve uma bomba que parou de funcionar e depois a drenagem voltou e como se nada tivesse acontecido, né? Enfim. Vamos falar sobre esse grande triunfo do Bahia aqui. Antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, os grandes destaques do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna. Então dá essa moral pra gente, que você não vai se arrepender. Aqui eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve, né, a um clube gigante como o Bahia, como o Esquadrão. Então dá essa moral pra gente aí, tá bom? E se você quiser fazer tua fezinha, Bet VIP, ó, quem fez a sua fezinha na Bet VIP ontem se deu bem, porque as cotações estavam legais. Quem acreditou no Bahia na virada, né, acabou fazendo uma fezinha e faturando um abufofo. Então se você tá perdendo tempo, o link na descrição para você fazer o teu cadastro na Bet VIP, você pode ganhar até R$ 600 de bônus no teu primeiro depósito. E claro, né, cara, só para maiores de 18 anos e utilize uma grana com responsabilidade. Dê uma chance, conheça a plataforma, tenho certeza que você vai gostar demais. O link está na descrição para você fazer a tua fezinha. Vamos lá. Primeiro a gente precisa falar que o jogo começou de forma atípica. E eu coloco para vocês aqui, cara, eu acho que a parada fez muito bem para o Bahia e para o Rogério, porque o Bahia começa o jogo perdendo por 1-0 com o gol do Cano. Na minha visão, mais uma vez, um vacilo defensivo do Bahia, né? Uma jogada onde o Cano entra sozinho na entrada da área, né? Lá ele, mas ele entra sozinho na entrada da área, finaliza, né? Indefensável para o Marcos Felipe, fazendo 1-0 para o Bahia. Logo depois tem a parada, né? Que realmente a drenagem parou de funcionar. E quando eu vi, eu achei até estranho, cara, porque isso dificilmente acontece numa arena, né? Então, pô, se algum problema tem, alguém se descuidou aí de alguma manutenção, de alguma coisa, porque realmente não faz tanto sentido não ter a drenagem funcionando numa arena de Copa do Mundo. É uma coisa bem difícil de acontecer. E eu até vi o Linésio falando na hora, até falando o seguinte, né? Porque quando tem isso, começa as piadas. Ah, olha aí, eu falou do meu estádio, tá assim, tá assado. Mas o estádio é de responsabilidade do governo do estado, né? Então, se tem alguém errado ali com esse problema, foi o governo do estado. Quase uma hora parado, o jogo volta e o jogo volta diferente. Volta com o Bahia mais ligado, a drenagem voltou a funcionar, parecia que não tinha acontecido nada, o campo estava normal. Né? E aí o Caio Alexandre faz um golaço. E, cara, a importância desse golaço do Caio Alexandre, tá? Era um jogador que eu percebia que, com os insucessos das últimas partidas, ele meio que via perdendo o seu brilho. E o Caio Alexandre, é muito importante ele ter esse brilho dele, essa resenha dele, essa vontade de tirar onda, né? essa pegada. E quase ele foi expulso, tá? É um lance duvidoso no jogo. Né? Não sei se era para expulsão, mas foi um lance bem pesado ali do Caio Alexandre, mas ele fez esse golaço, tá? E no momento certo, né? No momento que o Bahia precisava lá, dar uma resposta para a sua torcida. Você assistindo o jogo, você já viu algumas pessoas já meio que chateadas dentro do campo, já pensando em que seria mais uma derrota, e o Caio Alexandre, ele empata a partida. E no segundo tempo, né, o Bahia melhora no jogo, apesar do Fluminense em alguns momentos também, mas o Bahia consegue melhorar no jogo e o Cauli faz um golaço. Irmão, o Cauli faz um golaço, cara, assim. Eu acho que não tinha outra forma de sair um gol naquela jogada. E ele faz um gol de Pro Evolution Soccer, né? Ele finge que vai chutar, corta, né? Quadrado X, né? Corta, né? Domina com a perna esquerda, puxa com a direita e finaliza com a esquerda. Era a única possibilidade que tinha. E a gente sempre define craque, né, pelo espaço que ele tem, a definição, a tomada de decisão rápida que ele tem
num jogo como aquele. A defesa do Fluminense não é uma defesa ruim, né? E ele faz um golaço daquele ali. E aí, dando números finais à partida, trazendo para o Bahia um triunfo importantíssimo, né? Que dá uma tranquilidade. Alguns pontos que eu quero falar dessa partida, primeiro foi a entrada do Gabriel Xavier. O Gabriel Xavier, ele fez uma. Apesar dele ter sido consistência, ele não fez uma partida fora do comum. Mas ele fez uma partida muito mais equilibrada do que o Canu, que eu já falei para vocês que não me entra, cara. Eu acho que é um jogador que não deu certo. É um jogador que dá insegurança para a defesa. Então, você mudando uma peça, além de você dar oportunidade para um cara que a torcida já pedia há muito tempo e a torcida entende o que fala, tá aí, né? Mas você dá segurança para os outros jogadores. Porque ninguém é trouxa, não. A galera sabe como ele vem jogando mal, como ele vem numa fase ruim e não vem ajudando o time. Essa que é a verdade. Por mais que, não, um time unido, um time fechado, beleza. Mas todo mundo sabe, irmão. O cara que é boleiro, que tá no campo, ele sabe o cara que tá bem, o cara que não tá bem. Né? Então foi boa a entrada dele, deu uma consciência maior. Isso não tira, e isso não pode tirar a necessidade do Bahia de contratar, ainda até sexta-feira, um jogador para a posição, tá? Pelo menos um paliativo para ajudar o Rogério Ceni até o dia 10 de julho. Mas foi uma vitória da torcida ontem, né? Um triunfo da torcida ontem, a escalação do Gabriel Xavier, né? Que era o que se falava muito. Tá aí, teve a oportunidade. Inclusive, o Rogério nem quis falar tanto sobre isso na coletiva, mas a gente sabe, né, que ele mostrou para ele mesmo que é um jogador que, se tiver mais oportunidade, pode render mais do que o Canu. Outra coisa que eu quero falar é sobre a coletiva do Rogério Ceni, cara. Eu achei o Rogério Ceni muito ansioso, sabe, nas respostas. Muito ansioso. A resposta dele que ele deu, apesar de eu gostar muito das coletivas do Rogério, mas eu não gostei da resposta de quando foi perguntado se alivia a pressão, ele falar que não, pressão eu tinha quando eu morava debaixo da arquibancada e tinha 2/3 de um salário mínimo. Assim, a pergunta não era essa, cara. A pergunta era pressão com relação ao jogo, sabe? Eu não gostei dessa resposta do Rogério Ceni. Eu acho que ele poderia ter sido mais falando que ó, a pressão sempre existe. Eu gostei quando ele falou no início, ó, eu trabalho com pressão desde que eu tinha 16 anos de idade, que eu jogava futebol, comecei a jogar futebol, né? Já joguei mais de 20 campeonatos brasileiros. Beleza, né? Fazer um comparativo daquilo eu não achei legal, apesar de que também o cara tem um momento dele, né? No momento que ele perde e a galera descasca o cara numa coletiva, ele vai falar, ele é pressionado, e ali é o momento dele também de externar aquela satisfação de conseguir um triunfo, né? Então, faz parte do jogo também, né? Uma hora a imprensa aperta, uma hora ele vai apertar a imprensa, né? Isso é característica, inclusive, do Rogério Ceni. Mas eu acho que esse triunfo ontem, cara, é um triunfo que dá para o Bahia uma tranquilidade para trabalhar, sabe? Porque o jogo contra o Internacional não merecia perder. Perdeu por conta da defesa. Eu, assim, uma opinião minha. Assim, muita gente falou, não, porque mexeu errado, não, porque substituiu errado. Para mim foi por conta da defesa. E você teve uma consistência maior nesse jogo contra o Fluminense. Não é um triunfo qualquer, tá? O Bahia triunfou em cima do campeão da Libertadores, o atual campeão da Libertadores, o time que foi sensação em 2023. Então, não é qualquer triunfo, né? Ele venceu um time qualificado, um time de jogadores qualificados, o cara que foi artilheiro do Brasil ano passado, que é o Cano, né? O Arias, né, também, que é bom jogador. Então, acabou sendo um grande triunfo dentro da sua casa, mostrando que um dos grandes trunfos do Bahia para esse campeonato vai ser muito a Arena Fonte Nova. É uma arena que tem que pulsar realmente, é uma arena que tem que jogar com o time, e joga e faz total diferença. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo falando sobre o Cauli na seleção brasileira, porque o Dorival Júnior estava na Arena Fonte Nova, assistiu, né, o jogo, assistiu essa grande performance do Cauli, e cara, só se ele for negligente agora de não convocar o Cauli, na minha visão. Desde o ano passado tá pedindo passagem. Quero saber a tua opinião, fala aqui nos comentários aqui quem foi o grande destaque da partida, né? E daqui a pouco eu tô voltando trazendo uma análise sobre o Cauli na seleção brasileira, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.